Saudações. Como hoje é domingo, é um dia que a gente não quer... Ninguém quer ficar mais tenso no domingo, né? Domingo não é um dia. Então nós vamos falar mal dos outros e depois fazer uma comparação. Nós vamos falar sobre as 3 maiores economias mundiais. Primeiro, o problema dos Estados Unidos. Um problema insolúvel que eles têm. E depois nós vamos fazer uma comparação entre China e Índia, que eu acho bastante pertinente nesse momento em que a Índia ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. Uma coisa que eu vinha querendo comentar há muito tempo. Bom, nós vamos trabalhar em cima de um artigo que o David P. Goldman escreveu no Asian Times Online. Eu sempre indico, reiteradamente, há muito tempo, um artigo do David Goldman chamado Dependência Fatal, que diz respeito à questão da dívida dos Estados Unidos. Certo? Nesse Dependência Fatal, David Goldman elucida o problema chave da economia americana. Na verdade, o que eu vou fazer agora não é bem o que eu estava prevendo, mas eu vou ler o artigo. Vou retirar, evidentemente, as partes mais chatas, né, que falam de números, mas eu vou ler o artigo para vocês. É isso que eu vou fazer agora. David P. Goldman escreveu esse artigo, Dependência Fatal, Fatal Dependence, em 18 de abril de 2022. Portanto, faz pouco mais de um ano. Certo? É um artigo crucial. Vou colocar ele no nosso canal no Telegram. E quem quiser ler, eu vou ler ele agora. Mas às vezes a pessoa não gosta da minha voz, é um direito. Mas vamos lá. A dependência cada vez maior dos Estados Unidos de estrangeiros para nos emprestar dinheiro pode causar uma cratera no dólar. A tese central dele é essa. O que ele diz? Os Estados Unidos tomaram emprestados 18 trilhões de dólares de estrangeiros desde a grande crise financeira de 2008. Uma soma impressionante que é quase igual ao produto interno bruto anual dos Estados Unidos. A noção de que o domínio do dólar nas finanças mundiais poderia chegar ao fim era uma visão marginal apenas 5 anos atrás, portanto 2017. Quando a posição líquida dos investimentos estrangeiros nos Estados Unidos era de apenas 8 trilhões negativos. Notavelmente, a posição líquida de investimento internacional caiu 6 trilhões entre 2019 e 2022. Aproximadamente a quantidade de estímulo federal gasto em resposta à pandemia do Covid-19. Em um relatório de dezembro de 2021 para o Center of the American Way of Life do Claremont Institute, alertei sobre as prováveis consequências dos déficits crescentes dos Estados Unidos. Então, ele publicou esse artigo, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que costuma fazer nessas circunstâncias. Colocar a fonte no nosso canal. Certo? Para não... Vocês não terem que acreditar em mim igual telespectadores no Hoje no Mundo Militar. O que ele escreveu? O mercado de ações dos Estados Unidos agora é negociado a quase 30 vezes o lucro, um múltiplo não visto desde 2000, antes de uma longa e dolorosa correção. A alta avaliação do mercado de ações dos Estados Unidos é impulsionada pelo período mais longo de taxas de juros reais negativas. Guarde essa informação. Porque depois que ele escreveu isso, tudo mudou. Da história dos Estados Unidos. Se o status de reserva do dólar for comprometido, os Estados Unidos não poderão mais tomar empréstimos a taxas reais negativas. A taxa de juros dos Estados Unidos subiu para 5,25%. Ou seja, o status de reserva do dólar foi comprometido, porque os Estados Unidos não conseguem mais tomar empréstimos a taxas reais negativas. Agora eles têm que pagar por isso. É por isso que entre outros motivos, mas esse é talvez o principal motivo pelo qual o risco Estados Unidos é maior do que o risco México. Como o artigo
publicada pelo próprio David P. Goldman, mas no Asian Times Online destacou ontem. Certo? Então, vamos ver. Na época, quando eu li esse artigo, eu publiquei ele imediatamente no Twitter. Porque eu vi, esse artigo é clarividente. Mas vamos continuar. Não poderão mais tomar empréstimo a taxas reais negativas e o aumento do rendimento dos títulos pressionará os mercados acionários, deprimindo o valor do mercado de ações nos Estados Unidos e reduzindo o valor de pensões e aposentadorias. Isso já está acontecendo e as consequências disso serão dramáticas. Costumava-se ler sobre o fim do domínio do dólar nos boletins informativos de negociantes de moedas e monetaristas excêntricos. Agora lemos essas previsões em relatório de pesquisa do Credit Suisse, que acabou quebrando. O departamento de pesquisa do Goldman Sachs, possivelmente o mais convencional de todos os comentaristas, adverte que o dólar seguirá o caminho da libra esterlina, já que déficits insustentáveis em conta corrente levarão a uma alta inflação nos Estados Unidos e a substituição por outras moedas de reserva. Já está acontecendo. Por isso que eu falei, quando eu vi esse artigo, eu falei, isso é clarividente. Os economistas Cristina Tessari e Isaac Pendler escreveram em 30 de março, no caso de 2022, abre aspas, o dólar hoje enfrenta muitos dos mesmos desafios que a libra britânica no início do século XX. Uma pequena parcela dos volumes do comércio global em relação ao domínio da moeda nos pagamentos internacionais. Uma deterioração da posição líquida de ativos estrangeiros e desenvolvimentos geopolíticos potencialmente adversos. Ao mesmo tempo, existem diferenças importantes, especialmente condições econômicas domésticas menos severas nos Estados Unidos de hoje do que no Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial. Mas esse menos severa nos Estados Unidos de hoje valia para abril de 2022, não vale para mais de 2023. Mas continua o artigo de Cristina Tessari e Isaac Pendler. Se os investidores estrangeiros se tornassem mais relutantes em assumir passivos dos Estados Unidos, por exemplo, devido a mudanças estruturais no comércio mundial de commodities, o resultado poderia ser a depreciação do dólar ou taxas de juros reais mais altas para evitar ou retardar a depreciação do dólar, que é exatamente o que está acontecendo. Alternativamente, os formuladores de políticas dos Estados Unidos poderiam tomar outras medidas para estabilizar o passivo externo líquido, incluindo o aperto da política fiscal. Nós estamos fazendo isso. O principal ponto é se o dólar manterá seu status de moeda da reserva dominante, o que depende, antes de mais nada, das próprias políticas dos Estados Unidos. O Pepe Escobar acabou de publicar um artigo dizendo que isso não vai acontecer, que é o contrário que está acontecendo. Eu vou passar para vocês daqui a pouco. Deixa eu só terminar a citação. Políticas que permitem a persistência de déficits insustentáveis em conta corrente levam ao acúmulo de grandes dívidas externas e ou resultam de alta inflação nos Estados Unidos e podem contribuir para a substituição por outras moedas de reserva dos Estados Unidos. Agora, gente, se vocês me dão uma licencinha, eu vou mostrar para vocês o artigo do Pepe Escobar. Pepe Escobar falou exatamente sobre isso. Eu gosto do Pepe Escobar porque, como é que eu vou explicar de maneira gentil? Ele não tem um apreço muito grande pela propriedade intelectual, né? Então, ele consegue, vamos colocar da maneira mais gentil que eu posso dizer, ele consegue sintetizar o pensamento de grandes escritores, certo? Grandes escritores, vamos colocar assim. Mas, sobre a dívida, eu quero falar uma coisa aqui. Metade dos 4.800 bancos dos Estados Unidos estão quase insolventes, pois esgotaram suas reservas de capital. E quem informa isso é o The Telegraph, da última semana, citando especialistas bancários. Abre aspas. Não vamos fingir que se trata apenas do Silicon Valley Bank e do First Republic. Grande parte do sistema bancário norte-americano está potencialmente insolvente, declarou um especialista e professor da Universidade de Stanford, Armit Seru, na semana passada,
O First Republic foi confiscado pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos e adquirido pelo JP Morgan, mesmo após ter recebido resgate de 30 bilhões de dólares dos bancos de Wall Street. O valor de mercado das carteiras de empréstimo desses credores é supostamente de 2 trilhões de dólares, menor do que o seu valor contábil declarado. Opa! Então, nós estamos tendo um problema muito grande. Quando eu falo nós, é o sistema bancário dos Estados Unidos. Igual os nossos analistas estavam relatando. Mas, continuando. O analista do Credit Suisse deveria ter dado mais ouvido aos seus funcionários. Zoltan Polzak, que é um cara famoso, escreveu em 7 de março de 2022, abre aspas, estamos testemunhando o nascimento de Bretton Woods III, uma nova ordem mundial monetária centrada em moedas baseadas em commodities no Oriente, petróleo, basicamente, que provavelmente enfraquecerá o sistema euro-dólar e também contribuirá para as forças inflacionárias no Ocidente. A Inglaterra vê isso na pele, o povo inglês, né, na verdade. Uma crise está se desenrolando, uma crise de commodities. As commodities são garantia e as garantias são dinheiro. E essa crise é sob o crescente fascínio do dinheiro de fora sobre o dinheiro de dentro. Bretton Woods II foi construído com dinheiro interno e suas fundações desmoronaram há uma semana, quando o G7 se apoderou das reservas cambiais da Rússia. Exato. Roubaram 300 bilhões de dólares da Rússia. E eu tenho certeza que os idiotas acharam que era uma ótima. David P. Goodman continua. A apreensão das reservas cambiais russas por Washington parece bastante arriscada, dada a enorme e crescente dependência dos Estados Unidos de empréstimos estrangeiros. Gente, ele não podia ter sido mais claro e evidente. Paradoxalmente, a força dos Estados Unidos reside na sua fraqueza. Um fim repentino do papel de liderança do dólar nas finanças mundiais teria consequências devastadoras para a economia dos Estados Unidos, bem como para as economias de seus parceiros comerciais. Além dos 18 trilhões de dólares de investimento estrangeiro líquido nos Estados Unidos, os estrangeiros mantêm cerca de 16 trilhões de dólares em depósitos bancários no exterior para financiar transações internacionais. São 34 trilhões de dólares de financiamento estrangeiro contra um PIB dos Estados Unidos de menos de 23 trilhões. Os estrangeiros também têm uma enorme exposição no mercado de ações e no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Ninguém. Muito menos a China, com seus 3 trilhões de reservas, agora esse valor já caiu para 850 bilhões. Do momento em que David P. Goodman escreveu isso, 3 trilhões de reservas cambiais rastreadas em dólar, até hoje, 850 bilhões de dólares rastreados em dólar, a China se desfez de 2 trilhões e 150 bilhões de dólares. Então, ela agora sustenta a quebra da moeda americana. Certo? Mesmo falou que ninguém, muito menos a China com seus 3 trilhões, já vimos que agora são 850 bilhões só, quer uma corrida contra o dólar e os ativos em dólar. A China quer. A China quer. Mas os bancos, e a Rússia mais que a China, mas os bancos centrais do mundo estão reduzindo a exposição ao dólar de forma cautelosa. O Banco Central brasileiro não. O incompetente do Roberto Campos Neto está fazendo o contrário disso. De forma cautelosa, mas constante. O gotejamento da diversificação de dólares, agora está virando uma enxurrada, próxima a se transformar na catarata, pode se transformar em uma inundação. Se transformou. O que o Fundo Monetário Internacional chamou, em 22 de março, de erosão furtiva do domínio do dólar, pressagia uma saída não tão furtiva da moeda americana. Ao contrário da caligrafia de Nabucodonosor na parede, os adivinhos do rei podem ler a mensagem tão clara quanto o dia. Então, vamos mostrar esse artigo do FMI, porque é o que a gente faz. Certo? Aqui a gente leva mostrar nossas fontes muito a sério. Falou? A gente mostra nossas fontes. Então, vamos lá. Só um momento, gente. E a gente leva... Só um momento. Aqui. Postamos. O famoso artigo do FMI que eu acabei de citar. Como eu disse, a gente leva a fonte muito a sério. David P. Goodman continuou. Notavelmente, o Banco Central da Rússia cortou a participação do dólar americano de suas reservas de 21% há um ano para apenas 11% em janeiro.
Na verdade, agora está em zero. Enquanto aumentou sua participação de renminbi chinês para 17%, de 13% antes, passou de 30%. O Banco Central da Rússia comprou mais ouro do que qualquer outra instituição nos últimos anos. Continuou comprando e continuou produzindo quantidades enormes de ouro. Com apenas 8% do volume mundial de exportação contra os 15% da China, o papel de reserva do dólar americano não reflete mais a força econômica americana. Deriva, perversamente, do desejo de salvar o resto do mundo. A população dos países de alta renda do mundo está envelhecendo rapidamente. Em 2001, 28% da população desse país tinha mais de 50 anos. Em 2040, a proporção chegará a 45%. Populações em envelhecimento poupam para a aposentadoria. Os alemães e japoneses economizam quase 30% do PIB. Os chineses economizam 44% do PIB. Os Estados Unidos economizam apenas 18%. Nos últimos anos, os consumidores americanos compraram cerca de $1 trilhão a mais de mercadorias a cada ano do que as exportações americanas. O boom de consumo liderado pelas importações e a disponibilidade de eletrônicos baratos na China e outros exportadores asiáticos alimentaram um boom do entretenimento digital que inflou o preço das ações da Apple, Microsoft, Google, Meta e outras empresas de software dos Estados Unidos. Os estrangeiros que investiram seus ganhos nas exportações de tecnologia dos Estados Unidos, bem como em títulos do governo, imóveis e ativos. O boom da tecnologia prejudicou muito mais a economia dos Estados Unidos do que a ajudou, transformando adolescentes americanos em reclusos avessos ao risco, viciados em smartphones e mídias sociais, ao mesmo tempo que gerou a valorização do mercado de ações nunca antes visto fora das histórias econômicas clássicas de bolha. Então, essas empresas citadas todas estão perdendo dinheiro como uma catarata perde a água de um rio. Certo? Então, eu gosto de ler esse artigo presciente do J.P. Goldman, que mostra que tudo o que ele previu aconteceu. Está acontecendo. E é uma situação insustentável para os Estados Unidos e ajuda a gente a compreender como os Estados Unidos se enfiaram nesse buraco. Mas continuando. O aumento das importações americanas da China é chocante. Com ajuste sazonal, as exportações chinesas para os Estados Unidos, conforme relatado pelo Bureau de Estatística da China, aumentaram de uma taxa anual de cerca de $409 bilhões em agosto de 2019, quando os Estados Unidos impuseram tarifas sobre uma ampla gama de produtos chineses para $674 bilhões em março de 2022. Os dados chineses são mais confiáveis do que os dados de importação dos Estados Unidos, de acordo com o estudo do Federal Reserve Board of Governors, porque os dados dos Estados Unidos não conseguem distinguir entre as exportações chinesas diretas para os Estados Unidos e as exportações lavadas por terceiros países para evitar tarifas. Igual os Estados Unidos, a China exporta para os Estados Unidos muito através do México e de outros países. Então, os dados americanos não captam isso, os chineses captam. O resultado é a maior bolha da história financeira mundial. Quando a pandemia do Covid-19 ameaçou estourar a bolha, o governo dos Estados Unidos adicionou $6 trilhões em estímulos à economia. Essa injeção de adrenalina reinflacionou a bolha tecnológica, o que explica por que a posição líquida de investimento estrangeiro dos Estados Unidos caiu mais $6 trilhões entre 2019 e 2022, para o nível negativo atual de $18 trilhões. No geral, as importações líquidas de manufaturas aumentaram de cerca de 60 bilhões por mês antes da pandemia para 100 bilhões por mês em fevereiro de 2022. A bolha é tão grande que o mundo inteiro tem interesse nela e nenhuma das principais economias do mundo pode sair nela sem dano significativo. Essa é uma frase que eu não concordo necessariamente. Ou concordo, depende do que você chama de dano significativo. A China sofre com tarifas e sanções americanas punitivas sobre a importação de tecnologia, enquanto envia mais de $600 bilhões de produtos manufaturados para os Estados Unidos a cada ano. Quase um terço a mais que antes do governo Trump impor tarifas em 2019. Os líderes da China querem encorajar mais o consumo doméstico e menos a poupança líquida, mas não conseguem convencer os chineses a consumir. A China, portanto, continua a exportar para os Estados Unidos e depositar seus lucros. E, conforme nós vimos no começo, a se desfazer de dólares. Já se desfez de mais de $2 trilhões. O mundo pode facilmente viver sem dólar para financiar o comércio. A China e a Rússia podem liquidar o comércio em suas próprias moedas, o que é exatamente o que elas fizeram, com seus respectivos bancos centrais fornecendo rúpias e rublos conforme necessário
por meio de linhas de swap. O superávit da Rússia com a China será investido no mercado indiano de títulos corporativos, de acordo com as notícias. A Índia supostamente está se preparando para aumentar suas exportações para a Rússia de 2 bilhões por ano, um aumento de 50% em relação aos níveis atuais. Enquanto isso, a China está pagando pelas importações de petróleo da Rússia e da Arábia Saudita em sua própria moeda, e do Irã também. O renminbi se valorizou em relação ao dólar americano em mais de 12% desde setembro de 2019 e continuará a oferecer rendimentos reais bem mais altos que o dólar, bem como uma série de oportunidades de investimento, apesar de controles cambiais da China. Nada impede que os 76% da população mundial, cujos governos se recusaram a aderir ao regime de sanções contra a Rússia, financie o comércio em moeda local. Países asiáticos têm 380 bilhões de dólares em linhas de swap, bem mais que o suficiente para acomodar todo o comércio interno interasiático. Na medida em que surgem desequilíbrios de longo prazo no comércio, os bancos centrais podem resolver transferindo ouro. Vários relatórios enganosos da mídia afirmaram que os Estados Unidos podem impedir a Rússia de usar suas reservas de ouro. Isso é impreciso. Os Estados Unidos podem manter a Rússia fora dos mercados públicos de ouro, mas não podem impedir a Rússia de negociar ouro com bancos centrais da Índia ou da China, por exemplo. Não por coincidência, os mesmos bancos centrais que estão contornando o sistema de financiamento em dólar foram os que mais compraram ouro nos últimos 20 anos, de acordo com os dados da World Gold Council. A China e a Rússia foram os maiores compradores de ouro, seguido por Turquia, que compra 200 toneladas, Índia e Cazaquistão. O valor do ouro em relação aos ativos concorrentes em dólares americanos está no recorde histórico. Em tempos normais, os investidores obtêm o mesmo tipo de proteção dos títulos do governo dos Estados Unidos indexado à inflação, ou título do Tesouro protegido contra a inflação, que recebem do ouro. No caso de uma queda repentina do valor do dólar e de um aumento correspondente ao nível de preço dos Estados Unidos, o TIPS pagará um bônus aos investidores proporcional ao aumento de índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. Durante os últimos 15 anos, o comovimento dos rendimentos do ouro e do TIPS manteve-se notavelmente estável em 85%. Mas o TIPS e o ouro divergiram em 3 ocasiões. A primeira foi a falência do Lehman Brothers, em 2008, que desencadeou a crise financeira global. A segunda foi a quase falência da Itália, em 2011. E a terceira, e mais extrema, logo após a guerra da Ucrânia. Com cerca de 1.970 dólares a onça, o dólar agora está 437 dólares mais ricos para a TIPS. O forte aumento dos rendimentos dos Estados Unidos nos últimos 2 meses teria derrubado o preço do ouro em circunstâncias normais, mas a apreensão de ativos do Banco Central por decreto executivo está longe de ser normal. O ouro está sendo negociado em torno do seu ponto mais alto em todos os tempos, apesar do aumento da taxa de juros. E o aumento da taxa de juros na época foi muito pequeno, foi para 1%, agora tem 5,25%. O prêmio do ouro contra o TIPS, reflete uma ampla variedade de riscos. Um risco é que a medida de inflação do governo dos Estados Unidos não acompanha a inflação real. Por exemplo, o componente aluguel no índice de preço ao consumidor aumentou 4,5% do ano até 31 de março de 2022, enquanto o índice Zillow de aluguéis no setor privado aumentou 17%. O outro risco é que o dólar pode se desvalorizar em relação a outras moedas mais rapidamente do que o pagamento no TIPS. E para alguns investidores, a ameaça de confisco, como no caso das reservas do Banco Central da Rússia e dos bens pessoais de russos ricos, é um desânimo. Por isso que os árabes estão se desfazendo de ativos nos Estados Unidos e também os indianos. Porque ninguém sabe quem vai ser o próximo inimigo que os Estados Unidos irão eleger e roubar. O ouro também representa uma opção em Bretton Woods III, um regime de moeda local de financiamento comercial, no qual alguns desequilíbrios podem ser resolvidos em ouro. O valor das quase 32 mil toneladas de ouro, a Índia tem 40 mil toneladas em ouro na mão de particulares. Agora mantido pelos bancos centrais é de pouco mais de 2 trilhões, ao preço de 13 de abril de 2022, de 1980 dólares a onça. Deixa eu só ver quanto está custando o dólar. Perdão, o ouro. Vamos ver o preço do ouro. Vamos ver isso agora. O preço do ouro agora está em 2.016
dólares ao petróleo. Nossa, Leide, como é que eu fico sabendo do preço do ouro? Vamos colocar aqui o link do nosso canal no Telegram. Como eu disse, a gente leva as fontes do que a gente está falando muito a sério. Certo? Então, o preço do dólar aumentou em relação à época do artigo do David P. Goldman. Vamos lá. Se o ouro substituísse o dólar como instrumento de reserva, a proporção de ouro nas reservas cambiais do Banco Central teria que aumentar, que, por sua vez, implicaria um aumento substancial no preço do recurso. Além disso, a inflação persistentemente alta nos Estados Unidos na zona do euro, muitos países na casa de 2 dígitos, também levaria a um aumento do preço do ouro. Se os Estados Unidos se virem capazes de incorrer em grandes déficits em conta corrente financiados pela venda de ativos, o resultado será uma forte queda no consumo. A solução indicada é uma nova ação preventiva, agressiva, para restaurar a capacidade de fabricação dos Estados Unidos e reduzir a dependência paralisante do país das importações. Infelizmente, as políticas econômicas atuais levaram os Estados Unidos a uma maior dependência. É uma mudança política, senão terminará bem para os Estados Unidos. David P. Goodman, vice-editor do Asian Times. E eu gostaria de continuar a nossa discussão lendo um artigo de David P. Goodman para o Asian Times. Deixa eu só achar ele aqui para vocês. Ele escreveu um artigozinho curto, mas presciente. Certo? Só um momento. Deixa eu só achar. Um momento. Fazer as coisas ao vivo, gente, é meio complicado e às vezes até constrangedor. Leide, mas por que você não preparou? É claro que eu preparei. Só que, à medida que a gente vai desenvolvendo as ideias, o que acontece? Novas necessidades vão surgindo. Então, eu gostaria de ler o artigo de David P. Goodman, que ele escreveu antes de ontem. Certo? Ele escreveu antes de ontem no Asian Times Online. Não, minto, perdão. Ele escreveu no dia 26 de abril de 2023. Perdão, eu li ele antes de ontem. Vamos colocar o artigo aqui, porque, como vocês sabem, a gente mostrar as fontes, com única exceção, que eu já deixei claro, são as exceções que podem comprometer os países do eixo da resistência, mas a gente leva muito a sério as informações aqui. Vamos ler esse artigo chamado Risco soberano dos Estados Unidos sobe com a batalha pelo teto da dívida. Certo? Então, vamos ver isso. Acho que vale muito a pena, gente. Não vale muito a pena. Deixa eu só... O artigo diz o seguinte: a confusão do teto da dívida aumenta o risco de uma recessão nos Estados Unidos. Mas se o mundo realmente pensasse que o crédito dos Estados Unidos estava ruim, o preço do ouro teria subido muito mais. Eu gostaria de falar uma coisinha a respeito disso. Sergei Glaziev, que é o gênio economista por trás das decisões do Putin, da União Econômica Eurasiana, ele fez uma proposta interessantíssima, que eu acho que o David P. Goodman está desconsiderando. Falou o seguinte: a Rússia, evidentemente, a Federação Russa, está pensando e trabalhando para a desdolarização do comércio mundial. E ela fez uma proposta incrível. Ele disse o seguinte: não existe, como o David P. Goodman falou sobre essa questão do preço do ouro, não existe ouro em quantidade suficiente para azeitar o comércio mundial. Glaziev propôs uma fórmula simples: 1 grama de ouro, 2 barris de petróleo. Isso destruiria o petrodólar, e entraria naquela questão que o próprio David P. Goodman, conforme eu li para vocês, falou de commodities. Petróleo é um commodity. Se você lastreia o preço dessa commodity, não ao dólar, mas ao ouro, aí você cria um problema enorme para os Estados Unidos. Um problema do tamanho do mundo. Porque os Estados Unidos não têm dólar suficiente para comprar o petróleo que eles precisam. Mas, bom, se 1 grama de ouro valer 2 barris de petróleo, a gente não precisa mais de ouro para lastrear o comércio mundial. A gente tem petróleo.
A gente não, né? O Brasil não tem mais. O Brasil, sob o comando de Temer e do genocida miliciano, entregou o petróleo para os estrangeiros. Mas a Venezuela tem, o Irã tem, a Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, Irã, Federação Russa, Azerbaijão, Equador. Esse país tem muito ouro. Perdão. Eles têm muito petróleo. Muito petróleo. E se você transforma 2 barris de petróleo em 1 grama de ouro, vamos pegar o Brasil. Em teoria, mesmo que a gente tenha entregue para estrangeiro, a gente pode tomar de volta. É só nos livrarmos dos vermes traidores. Deixa eu ver quanto de petróleo o Brasil tem. Reservas, petróleo, Brasil. O Brasil tem reservas de 22 bilhões de barris. Espera aí. Entre reservas de petróleo provável e possível, são 27 bilhões de barris de petróleo. Então, nós temos o equivalente a 13,5 bilhões de gramas de ouro. Potencial. Se a gente multiplica 13,5 bilhões, 13,5 bilhões de gramas de ouro por um preço, é fácil. São 13,5 bilhões, deixa eu só fazer umas contas aqui. 13 bilhões e 500 mil dividido por quanto é uma onça Troy. Perdão por fazer essas coisas ao vivo, gente, mas se a gente quer informar, a gente tem uma onça Troy é 30,14 gramas. Onça Troy 30,10 gramas. Então a gente pega o potencial que o Brasil tem em ouro, em petróleo, né? 13 bilhões e meio, dividido por 30,14. Então, nós temos o equivalente a 447.909.754 onças Troy. A gente pega esse número, 447.909.754 onças Troy equivalentes de ouro, e multiplica pelo preço de ouro, que está 2.021,5, né? E a gente tem petróleo equivalente a... Peraí. Peraí. Eu fiz um errinho aqui. Trabalhar com algoritmo é complicado, gente. Não é necessariamente fácil, mas vai dar certo. Assim. Então, o Brasil tem 711, 567.449 milhões. O Brasil tem equivalente a 905 bilhões de dólares em potencial na forma de petróleo. É muito dinheiro. Peraí, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 711, 567 mil... 905 bilhões. 1 trilhão. Uau. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, gente. Se fizesse a equivalência entre o petróleo e o ouro, que pode resolver o probleminha de não haver ouro para todo mundo. Mas vamos continuar com o artigo de David P. Goldman, do final de abril desse ano. Se as receitas fiscais de abril forem mais fracas do que o esperado, elas foram. Pode ocorrer uma inadimplência até meados de junho. Pode ocorrer porque parece que os republicanos não estão querendo aumentar o teto da dívida. Então, a situação em que gasolina está vazando e os maiores inimigos dos democratas estão com isqueiro na mão. Parece que não tem medo de usar. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, alertou para um desastre que está por vir. O custo de swap de inadimplência de crédito nos últimos anos, que é o seguro de inadimplência dos Estados Unidos, agora excede o custo de uma proteção semelhante contra a dívida externa mexicana, o que nunca aconteceu antes na história financeira desse planeta. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o risco México está em 140.
o risco Estados Unidos em 165. Então, é mais arriscado, do ponto de vista dos investidores, comprar título da dívida americana hoje do que título da dívida mexicana. E vamos falar dessa questão dos swaps cambiais. De todos os derivativos, estima-se que há 2 quatrilhões de dólares em derivativo no mundo. Evidentemente, considerando que o PIB do mundo é de 172 trilhões de dólares, não existe a menor chance, nem a mais miserável chance, do PIB mundial pagar uma dívida assumida de 12 vezes o valor da riqueza do planeta em derivativo. Então, esses derivativos são seguro falso. São seguro falso. Se tem 2 quatrilhões de dólares em derivativos e 172 trilhões em economia, evidentemente, a economia não tem a mínima chance de sustentar o pagamento desses derivativos. E como disse Michael Goodman, outro economista que eu tenho verdadeiro fascínio por ele, pela obra dele, uma dívida que não pode ser paga não vai ser paga. Então, a dependência da dívida que os Estados Unidos têm realmente é definitiva. Definitiva. Não tem como ser consertada. Não tem como ser paga, não tem como ser resolvida. É uma dependência definitiva. É ela que vai levar os Estados Unidos da América para o buraco. Ok? Mas, continuando com David P. Goodman, salvo um default real em 6 a 8 semanas, o salto nos spreads de swap de default, crédito nos Estados Unidos, é um problema técnico em um mercado pequeno e líquido. O ouro permanece uma taxa de negociação em torno de $2.000 a onça. Se o mundo realmente, repito, pensasse que o crédito dos Estados Unidos estava ruim, o valor do ouro teria disparado para níveis mais altos. Eu repeti o argumento, para reforçá-lo. Só que eu disse, a questão não é só essa. Porque a proposta do Glaziev está posta. E o acordo entre russos, chineses, árabes e persas pode ter levado, que a Índia entra na jogada, pode ter levado esses países a considerar isso. Como assim a considerar isso? Se você considera a proposta do Glaziev, ela vai ser implementada, fica-se subentendido que o petróleo pode fazer par com o ouro, certo? Não é que ele vai substituir o ouro, mas ele pode fazer par, porque é um commodity, igual o próprio David P. Goodman falou no início do artigo do ano passado. Que iria acontecer. Então pode acontecer, pode estar acontecendo, que os árabes, os persas, os chineses, os indianos e os russos, por que não dizer os venezuelanos, já estão dando como certo de que o petróleo vai fazer par com o ouro. Vai ter uma taxa mais ou menos fixa com o ouro e vai garantir o comércio mundial, no lugar do dólar. Toda a crise do Oriente Médio, eu já falei algumas vezes sobre isso, toda a crise do Oriente Médio está caminhando para cumprir a agenda árabe-iraniana, que é baseada em 2 pontos muito simples. Na prática, o Irã reconhece a existência dos Estados Unidos, da entidade sionista, mas esta existência está limitada às fronteiras de 1967, o que implica que as terras ocupadas de Gaza, Cisjordânia e das colinas de Golã terão que ser devolvidas e Jerusalém Oriental será a capital da Palestina. Só há uma maneira disso acontecer. E não é através de negociações pacíficas. Nós já falamos sobre isso, e como aqui a gente está falando sobre uma questão financeira, não vou entrar nesse mérito agora. Mais tarde eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas vamos continuar. A controvérsia sobre a inadimplência do Tesouro aumenta a incerteza sobre a economia e os mercados financeiros dos Estados Unidos. Lembrando, esse é um artigo do mês passado, muito recente. Esses mercados foram duramente atingidos em meados de março, quando os depositantes fugiam de bancos regionais, forçando o Fed e o Tesouro a fornecer liquidez de emergência e garantir depósitos bancários. Isso foi na época da queda do Silicon Valley Bank, né? Depois disso, outro banco caiu, First Republic. E nós vimos que existem dos 4.800 bancos dos Estados Unidos, a metade não tem mais condição de fazer frente à retirada financeira. Então, o sistema financeiro dos Estados Unidos está a 1 milímetro de colapsar. De toda forma, as ações da UPS caíram 10% em 25 de abril, depois que a empresa que entrega, a UPS é o Correio dos Estados Unidos, né? Informou um volume muito menor do que o esperado. Só para vocês terem uma ideia.
Isso é uma ótima medida da crise. O próprio David P. Goodman falou que depois da pandemia do Covid, as pessoas começaram a recorrer cada vez mais ao comércio virtual. Vocês se lembram disso? Eu li isso para vocês. Certo? Então, tendo isso, o Correio dos Estados Unidos, o UPS, ele dá um excelente indicador de volume de vendas. Perfeito? Só para vocês terem uma ideia, esse índice-chave em abril de 2022 era de 208. Em agosto de 2022, ele caiu e voltou ao mesmo valor em agosto de 2022. Depois ele caiu entre outubro, né, no finalzinho de outubro, tinha subido. Aí em março ele caiu de 200 para 170. Ou seja, houve uma queda enorme. Nós vimos aqui quase 10% das entregas feitas pela UPS. Ora, se a queda caiu é porque as pessoas não estão mais comprando. Isso é um sinal clássico e claro de recessão. As notícias que falam que os Estados Unidos estão em pleno emprego são absurdamente mentirosas. Certo? O dado da UPS, que é o Correio Americano, mostra a real. Os Estados Unidos já entraram em recessão. Perfeito? Só para vocês terem uma ideia, a receita da UPS caiu de 24,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 para 22,9 bilhões de dólares. A empresa culpou o declínio das vendas no varejo e a queda da demanda do consumidor. Enquanto isso, o Conference Board informou que, em 25 de abril, as expectativas do consumidor caíram para o nível mais baixo em mais de um ano. Os bancos comerciais dos Estados Unidos apertaram os padrões de empréstimo e cortaram novos empréstimos após uma incursão em bancos regionais em março. O First Republic Bank, um dos bancos atingidos pelo aumento de depósito, em março perdeu 10% em 25 de abril. Na verdade, ele foi confiscado, né? Poucos dias depois, pelo governo dos Estados Unidos. Depois, seus resultados no primeiro trimestre mostraram perda de depósito maior do que o esperado. Enquanto isso, é uma corrida ao banco. Enquanto isso, os dados de depósito de bancos regionais pelo Federal Reserve mostram que os Estados Unidos estão à beira de uma recessão. À beira, né? Já estão nela. Perto do buraco, tudo canto é beira. O PMI não manufatureira do Fed da Filadélfia caiu para o nível mais baixo desde o bloqueio do Covid em 2020. O Philadelphia Federal Reserve Bank Index é amplamente considerado como um dos melhores indicadores antecedentes da atividade comercial geral. Está declinando. 6 trilhões de dólares em estímulo ao consumidor em resposta ao Covid mantiveram a economia dos Estados Unidos crescendo nos últimos anos. Mas as vendas do varejo caíram por 2 anos após o ajuste da inflação. Vocês estão entendendo? Os Estados Unidos estão indo para o buraco. O buraco. Teoria monetária moderna, que é do começo do século XX, ela diz basicamente que nenhum país quebra na sua própria moeda. Não vou entrar no dado técnico. Vamos considerar essa afirmação como verdadeira. Nenhum país quebra na própria moeda, mas quebra em moeda estrangeira. Quais são os problemas dos Estados Unidos? Tem uma dívida impagável. Né? Nós vimos o volume dessa dívida, é uma dívida impagável. Lembrando, Michael Woodson, uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Então, eles estão a milímetros do default e vão entrar em default. Ok. A dívida impagável vai entrar em default. Dólares estão indo para os Estados Unidos de volta numa velocidade impressionante. Vamos só falar um dado aqui, que é verdadeiro. De cada 5 dólares em circulação nesse planeta, 4 entraram em circulação nos últimos 30 meses. Os Estados Unidos ligaram impressora de dólar numa velocidade nunca antes conhecida. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, a quantidade de dólares necessários para o comércio mundial cai cada vez mais. Só a China, por ter, ela, de maneira sutil, ela vem convencendo os países a negociar com ela na própria moeda e em renminbi. Como a China responde por 18% do comércio mundial, se ela deixar de usar dólar, bom, a necessidade do dólar cai, na verdade, muito mais que isso. Isso tem as cadeias indiretas. E é o que a China está fazendo. De maneira paulatina, à medida que ela se livra dos dólares que ela tem,
ela está incentivando o consumo, a compra, a venda, o negócio na própria moeda ou em moedas nacionais. E os árabes também estão fazendo isso. Nós mostramos 2 projetos imensos que os árabes estão fazendo. A The Line vai custar centenas de bilhões de dólares e o Cubo, que também vai custar centenas de bilhões de dólares. Por que a Arábia Saudita está gastando $500 bilhão só esse ano em grandes projetos? Para se livrar do dólar. Para queimar o dólar antes que o dólar seja queimado na mão dele. Então, enquanto o Brasil está aumentando as reservas cambiais em dólar, de maneira nítida, a Índia, a Arábia e a China estão se desfazendo desses dólares como se eles fossem brasa. Certo? Eles estão abandonando o uso de dólar. Estão se livrando de dólar. E parece que muita gente, supostamente inteligente, ainda não percebeu isso. Por que os árabes abririam mão de dólares? Gastando como nunca. Para não ficar com ela na mão. Por que os chineses fariam a mesma coisa? A Indonésia está fazendo a mesma coisa. A Índia já negocia em rúpia com mais de 31 países. Então, a desdolarização da economia mundial não é uma coisa para o futuro, é presente, está acontecendo agora. E nós já falamos a consequência disso para a economia dos Estados Unidos. O roubo de 300 bilhões da federação teve um custo altíssimo que os Estados Unidos não vão dar conta de pagar. Não vão dar conta de pagar. Absolutamente eles não vão dar conta. A economia dos Estados Unidos da América está condenada. Nós colocamos a fonte no nosso canal no Telegram e vou dar um jeito de passar ela para vocês assim que eu publicar o vídeo no YouTube. Muito obrigado às pessoas do nosso canal no Telegram que nos acompanharam. E vamos encerrar essa gravação aqui e deixar ela disponível no nosso canal no YouTube. Obrigado a todos.